Alteridade. Natureza ou condição do que é outro, do que é distinto. Situação, estado ou qualidade que se constitui através de relações de contraste, distinção e diferença. Não é só isso. A alteridade é a capacidade de aprender o outro na plenitude de sua dignidade, dos seus direitos e, sobretudo, da sua diferença. É respeitar o outro como outro. Na reportagem especial de hoje do programa Viva São Paulo, vamos abordar o conceito de alteridade na sociedade e como isso se relaciona com casais homoafetivos. É de fundamental importância a alteridade, porque a partir do momento que eu me coloco no lugar do outro, ou tenho uma relação interpessoal, uma valorização, a minha identidade ela é projetada a partir da identidade do outro. O ser humano só se reconhece ser humano com a convivência, na interação com as pessoas, no lugar das pessoas. Bom, primeiro é preciso trazer à tona que sociedade é essa que a gente vive. Por muito tempo a gente viveu numa sociedade em que o outro, a cultura do outro, a religiosidade do outro, os valores políticos, valores morais, valores éticos eram considerados como inferiores ou não possíveis, né? Valores que eu deveria combater e que enquanto sociedade eu deveria aniquilar, não ter a possibilidade de diálogo e nem de conhecimento do outro como ele é. Porém, a gente precisa pensar então qual sociedade temos hoje. O que é que a gente fala, o que eu chamo de sociedade quando eu digo sociedade. Então eu vou tentar aqui pensar um pouco na sociedade brasileira. A sociedade brasileira ela é plural, ela é diversa nas suas representações culturais, políticas, seus entendimentos religiosos, suas formas de pensar, as filosofias brasileiras são diversas. Então esse é um primeiro ponto que é importante dizer. Que sociedade temos? Sim, uma sociedade que por muito tempo tentou aniquilar a diversidade, aniquilar o outro, aniquilar a crença e a cultura do outro. Mas que no momento a gente percebe, a gente olha para qualquer lugar no Brasil e a gente vê pessoas diferentes. A gente vê pessoas que não são como eu sou, que são diferentes do que eu tenho como uma normalidade ou como um padrão. É na alteridade que eu descubro a diversidade, é na alteridade que eu descubro a possibilidade de me encontrar com o outro e de não tê-lo mais como aquele inimigo que eu devo matar, ou que eu devo transformar a sua crença, a sua cultura na minha crença e na minha cultura. Mas é tentar entender como ele pensa o mundo, como ele reage a esse lugar. A alteridade é uma espécie de antítese a qualquer postura etnocêntrica. Isto é, a autoridade, na sua essência, caracteriza a aceitação do diferente. E o Estado democrático de direito, ele é fundamentalmente um Estado pluralista. Não podemos visualizar o Estado democrático de direito de forma homogênea, como se todos fossem iguais, pensassem as mesmas coisas, tivessem as mesmas opções, trilhassem os mesmos caminhos em busca dos mesmos ideais. Bom, então quando eu considero que existe uma minoria, no caso a minoria LGBTT, eu vou ter que pensar o seguinte: como que a vontade do que a gente pode considerar a maioria não vai oprimir essa minoria? E como que a necessidade das minorias também não vai se sobrepor ao entendimento das maiorias? Eu pensar que num passado recente o meu grupo era proibido de se casar, ou que não era legítimo, não era reconhecido legalmente, e hoje a gente acaba proibindo ou tentando proibir que grupos minoritários tenham acesso às leis que a gente tem acesso, que outras pessoas têm acesso. Um pensamento muito interessante quando a gente pensa em minoria é que não dá para a maioria decidir sobre questões de minoria. Então a gente vai ter que estabelecer parâmetros de tolerância. E isso
quem muito faz bem, sim, são as leis. As leis conseguem estabelecer isso. Olha, eu acredito que nós não possamos estabelecer diferenças entre as minorias, senão nós estaríamos sendo discricionários. E a alteridade questiona qualquer atitude de discriminação. Então, as minorias, sejam elas quais forem, elas devem ser respeitadas e devem ser incluídas dentro da convivência social e devem compartilhar e partilhar dos mesmos direitos de todos os cidadãos. Uma atitude ou uma postura ou um comportamento, seja ele qual for, não significa que seja objetivo de algum tipo de rejeição. Nós somos iguais, não é? Já desde a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, promulgada após a Revolução Francesa, todos nascemos iguais. E não há por que então estabelecer qualquer tipo de discriminação. Inclusive, eu entendo que nós deveríamos sobrepujar essa conceituação ou essa expressão minoria, porque eu acho que as partes compõem um todo que é uníssono e devem desfrutar dos mesmos direitos. Bom, então quando a gente está dentro de um grupo que não respeita o outro ou que não quer compreender, eu acho que se eu já descobri por conta da alteridade, a necessidade de modificar os discursos, eu acho que esse é um papel importante de quem está dentro de sistemas. Se eu estou dentro de um sistema religioso que nega a existência, o direito de existir do outro, é preciso que eu altere o discurso interno do meu sistema de crenças e de valores. A alteridade caracteriza o respeito ao próximo, o respeito ao outro. E isso envolve um conceito de convivência. A convivência não significa, nem tem a pretensão, de que continuadamente alguém assuma o propósito de impor o seu pensamento e a sua maneira de ser aos demais. A alteridade, eu compreendo que ela é uma proposição que afirma a necessidade de nós nos aceitarmos mutuamente, nos respeitarmos mutuamente e exercitarmos, acima de tudo, a grandeza maior que caracteriza a existencialidade humana, que seria o amor ao próximo. Acho que um momento anterior da alteridade é o momento do estranhamento. Então é esse momento em que eu me deparo com o outro e vejo essa diferença e me causa esse estranhamento de por que ele é diferente, ou por que ela é diferente, ou por que essa sociedade se comporta de forma diferente da que eu estou acostumado. Então esse é um momento. A partir desse momento a gente tem duas reações possíveis. A reação de vivenciar a alteridade e a partir daí então descobrir quem é esse outro, como que ele se entende, ou da negação. Né? E a negação já faz um tempo que ela começa a não ter mais espaço no nosso mundo globalizado. A globalização ela tem esse imperativo de vivenciar as alteridades. Então eu acho que fica aí o questionamento para todos, né, de o que eu vou fazer diante do estranhamento. Eu vou vivenciar uma alteridade ou eu vou negar o outro e dizer não me interessa saber como ele pensa ou como ela pensa. Ora, se alguém não é capaz de cultivar a autoestima, o amor próprio, essa pessoa jamais será capaz de respeitar a diferença, as diferenças, os diferentes. E mais importante do que identificar o que é alteridade é vivenciá-la, é poder percebê-la na prática. Se nós assumimos uma atitude de discriminação, uma atitude de desrespeito, uma atitude, num certo sentido, agressiva para com tudo aquilo que, de acordo com a nossa maneira de pensar, seja diferente, nós não estamos exercitando a solidariedade, o amor, o respeito
respeito ao ser humano, como todos deveriam exercitá-lo. Eu acho que se convivermos, apesar das diferenças, se estivermos uns ao lado dos outros, apesar das diferenças, nós podemos continuar sonhando com um mundo onde os homens aprendam a andar de mãos dadas. O diálogo e a capacidade de entender o outro a partir da sua experiência de vida e da sua interioridade é o ponto-chave para a construção de uma sociedade menos preconceituosa.